Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e é por isso que eu estou aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Capítulo 6 do livro de Jó. Aqui nós vamos mergulhar num contexto aqui muito forte. Sabe por quê, irmãos? Aqui nós vemos que verdadeiramente, aquele ditado que diz amigo é dinheiro no bolso, esse ditado ele tem um fundamento, Muitas das vezes as pessoas, na verdade a gente prova um bom amigo, não é ali na bonança, mas é nas dificuldades, Na verdade é na dificuldade que você vai ali ter a certeza se realmente você tem amigos, sim ou não, Ter amigos quando tá tudo bem, quando você tá fazendo festas, quando tá tudo legal, ótimo. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as situações, quando vem as circunstâncias, aí é que são elas, não é verdade? Vamos mergulhar nesse capítulo 6 do livro de Jó e vamos aprender um pouquinho mais aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento, montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais.
Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Ó, como são persuasivas as palavras retas! Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ou vento? Até sobre o órfão lançarieis sorte e especularieis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir perniciosas? É um texto assim, onde aparentemente a gente fica meio assim, meu Deus, né? Quanta lamentação, quanta, né? Assim, a gente fica assim, nossa, que dor, né? Que aflição, que situação. Mas cada trecho desse capítulo, ele tem um aprendizado. Para a gente entender, eu quero compartilhar com você um pouquinho do rodapé da minha Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia da mulher, leitura, devocional e estudo. É uma Bíblia da mulher que ela tem uma capa rosa com umas orquídeas, da Sociedade Bíblica do Brasil, nova versão atualizada. E aqui olha só o que diz, né? Jó 6, do 1 ao 7 e 21. A primeira réplica de Jó expressa anseio pelo fim de seu sofrimento e ao mesmo da própria vida. Ele se queixa porque, além de não o terem ajudado, seus amigos atacaram seu caráter. Jó continua afirmando sua integridade. Não lhe passa pela cabeça que Deus o tenha abandonado. Questiona apenas o motivo de Deus o ter escolhido como alvo de tantas dificuldades. Então, veja bem, todo esse lamento de Jó, todas essas colocações dele, não é aqui uma murmuração, não é aqui um simples lamento de jogado ali ao léu, né? Não, ele tá assim, ele compreende que Deus é com ele, mas ele quer, né? Ele, diante de tudo aquilo que ele tá vivendo, poxa, por que me escolheu? Por que eu? E quantas das vezes, né? A gente passa por uma situação, a gente passa por um momento de dor e a gente pensa, meu Deus, por que eu? Né? Por que o Senhor escolheu a mim? Mas, já, né, diz a lenda, brinca assim, né, uma forma de expressão, que Deus, ele não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, né? Se Deus, ele realmente permitiu que Jó passasse por isso, ele sabia que Jó tinha capacidade de vencer tudo isso. É a mesma coisa eu e você. Existem situações nas nossas vidas que às vezes a gente olha, existem situações na minha vida ainda hoje que eu olho e falo assim, meu Deus, não acredito que num ponto assim que eu cheguei, né, espiritualmente, do meu matrimônio, tudo, a gente ainda passa por certas situações que parece que não muda. Ó, passa ano, entra ano e parece que o negócio não rompe. Então, assim, talvez seja um espinho na carne que eu vou ter que carregar ao longo da minha vida, não sei, mas tem coisas que eu paro e eu penso, meu Deus, não é possível que eu tô passando por isso. Não é possível que vira e mexe eu tô vivendo essa situação. Então, tem coisas que a gente às vezes se questiona, poxa Deus, né? Não que eu não sinta que Deus é comigo, que eu não saiba que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle, eu sinto que Ele, né, é comigo. Só que às vezes eu me pergunto, meu Deus, né? Lá vem essa situação de novo, né? Senhor, que espinho na carne é esse? Então talvez você tenha passado por isso, né?
Eu acho que o grande ponto-chave de tudo isso é não pecar, né? É não pecar, é não externar isso de uma forma que você venha pecar contra Deus, né? E aqui a gente vê também no versículo 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. As flechas do Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso, todo-suficiente, nas muitas vezes em que esse nome é usado no Antigo Testamento, a maioria aparece no livro de Jó, mostrando a profunda dependência de Jó em relação a Deus, para suprir todas as suas necessidades. Para alguns, as calamidades da vida de Jó poderiam ser chamadas de dardos inflamados do maligno, mas ele escolhe considerá-las de flechas do Todo-Poderoso, né? Isso aqui é uma colocação, uma expressão, uma figura de linguagem que Jó escolheu para se expressar diante do que ele estava vivendo. Versículo 8 e 9, né? Quem dera que se cumprisse o meu pedido e tal. Em momento algum, gente, né? A gente precisa entender isso. Em momento algum, o suicídio é considerado uma opção, né? Jamais. Apesar de Jó ter desejado a morte, tomar ali a sua vida em suas próprias mãos teria acabado com o plano divino. Teria acabado para a restauração de Jó. Fica implícita a ideia de que tanto a vida quanto a morte estão nas mãos de Deus, né? Então, tanto a vida como a morte estão nas mãos do Senhor. Por mais que a nossa aflição seja grande, né? Eu falo assim, esses dias eu até brinquei, né? Falei assim aqui com o Rodolfo, falei, olha, se Deus me recolher hoje, eu vou em paz. Porque eu vivo a minha vida ali de uma forma que eu não procuro não viver mais eu. Mesmo muitas das vezes eu priorizando a minha casa, a minha família, né, sendo egoísta nesse ponto, mas eu procuro ter alegria, eu tenho alegria em gravar o devocional, a confirmação da palavra, em pregar o evangelho, eu sinto alegria em relação a isso, né? Então, assim, eu falo que em alguns momentos eu já cheguei a falar isso, nossa, se Deus me recolhe hoje, eu tô em paz, porque diariamente eu tenho lutado ali para cumprir a vontade de Deus em mim, porque eu de mim mesma, eu sei que eu não teria capacidade de fazer muitas coisas que eu faço, mas dali eu tenho a certeza que já não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim, né? Então eu tenho essa certeza quando eu tô gravando, quando eu tô ministrando a palavra aqui nos devocionais, porque eu sinto Deus falando comigo, como se não fosse eu, mas, né, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida. E o versículo 14 vai falar, né, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Compaixão, né, gente? É uma palavra assim que a gente, é como que diz, né? É difícil da gente expressar compaixão hoje em dia, porque às vezes a gente escolhe de quem a gente vai ter compaixão, quando na verdade a compaixão não deveria ser dessa forma, né? O termo compaixão, né, ou misericórdia, sugere um amor leal e normalmente é usado para descrever o amor inabalável de Deus para com seu povo. Assim, Jó pergunta por que o temor de seus amigos por Deus não os levou a ter compaixão por ele. Então, olha que interessante, né? O temor a Deus nos leva a ter compaixão pelas pessoas. Teme ao Senhor, né? Teme ao Senhor de todo o teu coração, tema ao Senhor. Esse temer ao Senhor, gente, não é um temer de medo, mas é um temor de respeito, de reverência, né? É esse temor que nós temos que ter em relação ao nosso Deus. Versículos do 15 ao 20, Jó compara seus amigos às torrentes de água no deserto, que corriam pelo vale pedregoso durante a estação das chuvas,
quando a neve derretia na primavera, mas que secavam no verão. Caravanas inteiras pereceram por ter confiado nessas torrentes inconstantes. Essa ilustração mostra como as esperanças podem ser despedaçadas. Quando Jó mais precisava de seus amigos, eles não apenas nada tiveram ali a oferecer, como também o injuriaram e condenaram. Aqui fica um negócio assim bem interessante, né, pra gente parar e pensar um pouquinho. Sabe por quê? Aqui diz, né, que muitos pereceram por ali colocar a sua dependência nessas torrentes. E às vezes a gente perece e a gente vem ali a sofrer quando nós colocamos a nossa esperança, principalmente em pessoas, né? Jó aqui esperava o quê? Uma outra postura dos seus amigos. Ele não esperava que eles fossem ali agir de tal forma que agiram no momento que ele mais precisou. Então, é interessante isso. Já imaginou aquelas torrentes, né? Muitos pereciam porque confiavam nelas, mas elas eram ali um efeito da natureza que não era constante, que era meio que relâmpago, porque acontecia quando as geleiras derretiam e tal, de uma estação para outra. E ali eu penso, né, quantos de nós às vezes perecemos porque confiamos num amigo, confiamos numa amizade, quando na verdade nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. A nossa confiança precisa estar no Senhor, porque se a nossa confiança está em Deus, Ele vai conduzir os nossos relacionamentos, as nossas amizades e as coisas vão fluir. Sabe, irmãos, a gente teve uma época, né, que tava assim, direto na internet, né? Expectativa, realidade. Expectativa, realidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a expectativa e com a realidade, porque isso pode ser bem frustrante, né? Quando você coloca a expectativa lá em cima e daí vem aquela realidade. Então devemos guardar o nosso coração, né? Guarda o seu coração, irmão. Confia em Deus, confia que Ele, né, é galardoador dos que o amam, dos que o buscam e que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus provedor, é um Deus misericordioso, é um Deus que não falha, é um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tem o poder de tudo nas tuas mãos. Senhor, nós oramos. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Deus, toca-nos, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, traga renovo, bom ânimo, paz, alegria, refrigério. O Senhor é bom, Deus, e nós cremos na sua bondade, porque o Senhor nos amou primeiro, e tudo, Deus, né, coopera para o bem daqueles que amam a Ti, e nós Te amamos, Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nos dá um dia de bênção, de vitória, em tudo Te glorificamos e Te bendizemos. Amém, e graças a Deus, aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia, o meu dia, o nosso dia. Shalom.